O calor da lareira pouco fez para afastar o arrepio que percorreu minha espinha quando o olhar penetrante de Mariane caiu sobre mim. Bem, Avery querida, devo dizer que esse vestido é interessante, ela disse, seus lábios vermelhos como rubi se curvando em um sorriso que nunca alcançou seus olhos. Forcei um sorriso polido, minhas bochechas corando. Obrigada, Mariane. É um dos meus favoritos. Mariane soltou uma risadinha que fez os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Tão ousado e único, assim como você. Embora eu me pergunte se é apropriado para este jantar familiar. Meu coração apertou enquanto eu olhava para Elias, implorando silenciosamente para que ele interviesse, mas ele apenas encarou o prato, os ombros tensos. Você sabe o quanto valorizamos a tradição nesta casa, Mariane continuou, sua voz melosa contrastando com as farpas em suas palavras. Não queremos deixar ninguém desconfortável. O silêncio pesado preencheu o ambiente enquanto o restante da família permanecia em silêncio, observadores. Minha visão ficou turva com lágrimas não derramadas que eu piscava furiosamente para trás. Isso deveria ser uma calorosa boas-vindas à família Helena depois do meu casamento com Elias, mas eu me sentia como uma peça inadequada sendo examinada. Claro, mãe, engoli em seco. Serei mais cuidadosa da próxima vez. Maravilhoso, ela aplaudiu delicadamente. Agora, por que você não nos conta um pouco mais sobre você, querida? Estamos ansiosos para te conhecer melhor. Abri a boca, mas as palavras ficaram presas na minha garganta enquanto seus olhos frios me perfuravam. Naquele momento, percebi que isso ia além da escolha do meu vestido, era Mariane estabelecendo sua dominação, um jogo de poder arrepiante que me deixou desorientada. Alguma parte distante de mim registrou o desconfortável silêncio se prolongando até que Elias limpou a garganta. Na verdade, mãe, acho que já é o bastante para esta noite. Avery teve um dia longo. O buraco de coelho não parecia ter fim conforme as semanas passavam em nossa nova casa. Seja com instruções explícitas sobre como arrumar corretamente a mesa do jantar ou comentários casuais diminuindo minhas ambições de carreira e Elias, Mariane só intensificava suas exigências. Meu marido, uma vez amoroso, simplesmente assistia em silêncio enquanto as farpas de sua mãe minavam minha autoestima, peça por peça. Tornou-se um ciclo vertiginoso de satisfazer todos os caprichos de Mariane, sob pena de enfrentar as consequências de sua ira através de reprimendas geladas ou lembretes dissimulados de que eu era uma estranha ali. Mas eram os olhares decepcionados de Elias que cortavam mais fundo, cada um deles outra rachadura afiada se espalhando pelo sonho que eu tinha para nosso casamento nos primeiros dias de nossa nova vida juntos. Eu estava me afogando, ofegante por ar em um jogo distorcido cujas regras eu não conhecia, e Mariane parecia determinada a me manter desequilibrada através de sua sinistra passividade agressiva, tudo enquanto usava um sorriso doentio e doce. É claro, porque esse era o jeito da família Helena. No começo, as mudanças em Elias eram tão sutis que eu facilmente as atribuía ao estresse de começar nossa nova vida juntos, um aniversário esquecido aqui, uma noite de encontro cancelada ali, pequenas coisas que eu desculpava como parte de nos ajustarmos como recém-casados. Mas logo esses pequenos descuidos se transformaram em algo mais sombrio. Algo que fazia meu coração se apertar toda vez era ver a decepção e o desprezo endurecendo em seus olhos. Este assado está seco como um osso, resmungou uma noite, fincando seu garfo de forma mal-humorada na carne. Sinceramente, Avery, quantas vezes preciso te mostrar? Abri a boca, então a fechei quando Mariane entrou na sala de jantar. Agora, Elias, não é assim que se fala com sua esposa. Suas narinas se dilataram enquanto me encarava com um olhar glacial. Embora Avery devesse saber melhor a essa altura. O nó em minha garganta ameaçava me sufocar enquanto olhava desesperadamente para Elias, implorando para que ele me defendesse como costumava fazer, mas ele apenas deu de ombros, já enfiando outra garfada do assado seco na boca. Aquela noite foi apenas o começo. Logo, os comentários insensíveis de Elias se tornaram tão comuns quanto as constantes críticas de Mary Ann sobre minhas habilidades como esposa e nora. Ele sujava a casa de lama e então me repreendia por não antecipar suas necessidades. Eu queimava o jantar e ele jogava o prato pela cozinha numa fúria, enquanto Marion observava como um falcão, seus lábios curvados num sorriso satisfeito toda vez que eu assumia voluntariamente seu papel. A realização me atingiu como um caminhão numa tarde, quando perguntei tolicermente a Elias se ele queria almoçar comigo antes de sua próxima reunião. Não seja ridícula, ele zombou, já vestindo seu paletó.
você sabe que a mãe prefere que eu volte logo após as consultas para discutir assuntos de negócios. Meu coração afundou no estômago enquanto o observava se apressar para fora, nem mesmo olhando na minha direção. Foi quando a dura verdade finalmente se encaixou. Mariane nos envolvera tão completamente em sua teia distorcida que Elias estava totalmente submisso a cada uma de suas regras. Meu marido era uma sombra do que era antes, seu amor por mim amortecido por anos de condicionamento psicológico pelas mãos de sua mãe. E eu estava sendo lentamente sufocada por seu controle impiedoso sobre nossa família, lutando por ar numa vida que eu já não reconhecia. Oh, Avery, você está fazendo bico de novo, a voz doentia e doce de Marian ecoou atrás de mim. Girei em torno, com a mandíbula cerrada, enquanto ela pigarreava alto e sacudia a cabeça. Quando você vai aprender? Naquele momento, algo dentro de mim torceu e se rompeu. Eu não podia mais engolir a amarga verdade. Se eu continuasse nesse caminho, Marian me esmagaria até eu me tornar uma sombra vazia e submissa do que eu era, assim como Elias. Não, aquela não era a vida que eu queria, não para mim, não para ninguém. E enquanto encarava firmemente seu olhar gelado, uma nova chama de determinação foi acesa a partir das brasas moribundas dentro de mim. Se Marian queria uma batalha, ela teria uma com tudo que eu tinha, porque desta vez eu seria quem ditaria as regras. O baile de caridade anual da família Helena deveria ser um evento descontraído, uma chance para a elite da cidade se misturar e se parabenizar com champanhe e elogios, mas este ano seria diferente. Este ano, eu tinha um plano. Enquanto descia a escada em meu vestido azul céu impecável, segurando o braço de Elias, vi os olhos de Marian se estreitarem levemente. Seu sorriso bem praticado vacilou por um instante antes de se recompor naquela máscara familiar açucarada. Por que, Avery, você está tão elegante? Ela murmurou enquanto alcançávamos o fim da escada. Embora eu desejasse que tivesse feito algo um pouco mais sofisticado com o seu cabelo. Minha aderência no braço de Elias apertou, mas ele permaneceu impassível, recusando-se até mesmo a me olhar, assim como eu sabia que faria. A noite prosseguiu num redemoinho de risadas falsas e elogios insinceros que me faziam arrepiar. Um sorriso forçado se formou em meus lábios, uma mão segurando minha taça de champanhe como uma tábua de salvação enquanto os ataques de Mariane continuavam sem freios. É uma pena mesmo você nunca ter terminado sua faculdade, querida, ela disse alto durante o evento, sua voz ecoando pelo salão lotado. Nós, Alum, valorizamos tanto uma educação prestigiosa. Um silêncio pairou sobre nosso pequeno grupo enquanto sentia dezenas de olhares perfurando-me, esperando minha desculpa titubeante, como se estivessem acostumados ao longo dos anos. Mas não desta vez. Desta vez, a raiva rugindo em meus ouvidos abafou qualquer vestígio de intimidação restante. Na verdade, Mariane, parece que me recordo de você também ter abandonado a faculdade, disse friamente, dando um delicado gole em minha champanhe. Foi para começar uma família, não foi? Seus lábios perfeitamente delineados se separaram em choque enquanto murmúrios abafados começavam a se espalhar pela plateia. No canto do olho, peguei um vislumbre do pai de Elias, Douglas, contendo um sorriso, antes que a voz de Mariane cortasse a tensão novamente. Bem, eu nunca. Você deveria cuidar do seu tom, mocinha, ela sibilou, corando. Tenho meio pensamento. De fazer o quê, Mariane? Interrompi, algo dentro de mim finalmente se libertando. Continue com suas tristes tentativas de me diminuir e controlar. Poupe seu fôlego, porque simplesmente cansei de jogar seus joguinhos torcidos. Encarei Elias, que recuou como um cervo nos faróis, ou será que sua mãe não te contou sobre os planos dela de me remover de suas vidas, de me apagar completamente, para que ela possa encontrar uma noiva mais adequada para promover o legado dos Alum? Um silêncio gélido pairou no ar, pontuado apenas pela respiração ofegante de Mariane enquanto sua máscara se despedaçava completamente. Eu podia sentir o medo emanando dela em ondas tontas, sentir o cheiro acre de sua desesperação. A multidão parecia balançar ao meu redor enquanto eu olhava do pálido e chocado rosto de Elias para Mariane e depois para Douglas, a primeira noção de esperança em seus olhos por mais tempo do que me lembro. Com um solavanco nauseante, o peso do meu aprisionamento nos últimos anos finalmente me atingiu como um golpe físico. As mentiras, as humilhações, o tormento silencioso, tudo nas mãos dessa mulher vil e de seu fantoche de filho. Algo dentro de mim finalmente se libertou enquanto os últimos fios de medo se dissolviam, substituídos por uma calma que não sentia há anos. Uma força estrangeira parecia se desenrolar dentro de mim, me instigando a não fugir desta vez, mas a permanecer firme, a lutar.
Os sussurros estavam ficando mais altos agora, mas mal os ouvia sobre o rugido em meus ouvidos, enquanto virava o resto de minha champanhe e sorria para Mariane. Não, tenho medo que os jogos estejam apenas começando. O ensurdecedor silêncio que se seguiu ao meu desabafo na gala finalmente foi quebrado pelo clac áspero dos saltos de Mariane enquanto ela se afastava furiosamente, seu rosto distorcido em uma máscara de raiva. Elias a seguiu, lançando-me um último olhar assombrado antes de desaparecer na multidão. Fiquei parada no lugar, meu coração retumbando em meus ouvidos enquanto o mundo lentamente voltava ao foco. Sussurros abafados e gases escandalizados giravam ao meu redor, mas mal os registrava sobre o coro de vozes em minha mente. O que eu tinha feito? Depois de anos mantendo minha cabeça baixa, algo havia se quebrado dentro de mim naquele momento fervente, um desejo avassalador de quebrar o pesado silêncio, de desvendar essa tapeçaria torcida que Mariane havia tecido em torno de nossa família. Tremendo, virei-me para Douglas, o primeiro homem que já vi enfrentar sua esposa dominadora. Ele colocou uma mão gentil em meu braço, seus olhos brilhando com a primeira sugestão de determinação que testemunhara em anos. Você fez a coisa certa, Avery. Ele murmurou gravemente, a verdade tinha que vir à tona, não importa quão feia. Suas palavras sinceras deveriam ter sido um bálsamo, ajudando a aliviar a culpa e o choque pulsante em minhas veias, mas fizeram pouco para afastar o incômodo senso de apreensão que se enrolava no fundo do meu estômago. Porque eu sabia que isso era apenas o começo. Minha grande explosão pública pode ter abalado a gaiola de Mariane, mas as verdadeiras consequências estavam por vir. Ela iria retaliar, disso eu estava certa, o que significava que eu precisava estar preparada para lutar com tudo que tinha. Essa realização foi o que finalmente me impulsionou à ação nos próximos dias, enquanto as condenações severas e sussurros escandalizados engolfavam nossa família, enquanto Elias se enfiava em seu escritório em um estupor bêbado. Comecei a reunir as poucas evidências que pude encontrar, demonstrações financeiras condenatórias detalhando a má administração dos fundos da família Alden, juramentos de testemunhas de funcionários contratados por Mariane recontando suas explosões verbais descontroladas, um tesouro de gravações secretas ao longo dos anos, cada uma mais incriminadora que a anterior. Compilei meu caso meticulosamente, deixando as brasas ardentes da minha raiva me impulsionarem enquanto me preparava para a batalha que viria. Porque uma coisa havia ficado dolorosamente clara, Mariane não pouparia esforços para recuperar o controle sobre seu reino, e eu seria seu alvo principal. O ponto de ruptura chegou em uma noite após mais um dos inevitáveis ataques explosivos de Elias, sua voz rouca de tanto gritar sobre a humilhação que eu trouxera para esta família. Eu havia me escondido na despensa, minha respiração vinda em arfadas enquanto suas palavras venenosas atingiam seu alvo repetidamente, até que finalmente ouvi o inconfundível som dos saltos de Mariane contra o piso de madeira e o murmúrio de sua conversa abafada filtrando pela porta entreaberta. Se livre dela, a voz baixa e firme de Mariane fez os pelos do meu pescoço se arrepiarem. Ela se tornou muito indisciplinada, muito perigosa para os interesses de nossa família. Incapaz de me conter por mais um momento, me inclinei para mais perto até que os sussurros venenosos dele se tornaram claros como o dia, e foi quando ouvi a evidência que eu inconscientemente buscava o tempo todo, a confissão final e condenatória de que qualquer vestígio de humanidade havia sido apagado há muito tempo nesta família. As luvas estavam fora. O tempo de jogar os jogos torcidos de Mariane havia acabado, porque agora era minha vez de lutar fogo com fogo. Enquanto as ameaças sussurradas de Mariane e a confissão sussurrada de Elias ecoavam em minha mente, uma calma estranha me envolveu. Não mais andar em ovos, não mais forçar sorrisos enquanto era dilacerada por dentro. Isso era guerra, e eu estaria pronta. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer e saí silenciosamente de casa antes que Elias ou Mariane pudessem se mexer. Meus passos eram o único som nas ruas desertas do centro da cidade enquanto eu seguia para o único lugar onde sabia que poderia encontrar aliados, o restaurante para jantar de Everly. O tilintar do sino acima da porta era como um bálsamo calmante enquanto os cheiros familiares de bacon e café fresco me envolviam. Este lugar tinha sido meu refúgio nos primeiros anos tensos de casamento, quando ainda podia escapar das garras de Mariane por algumas horas abençoadas. Bem, se não é minha cliente favorita, Janice. A proprietária emergiu da cozinha, um sorriso hesitante brincando em seus lábios enquanto observava minha aparência, sem dúvida cansada. Noite difícil, hein? Pode-se dizer isso, as palavras saíram antes que eu pudesse detê-las, as revelações na gala, as ameaças sussurradas, finalmente atingindo o ponto de ruptura enquanto eu desabafava tudo. Vi os olhos de Janice se arregalarem,
uma mão enrugada voando para cobrir sua boca. Oh, querida, sempre soube que essa mulher não passava de uma serpente, ela murmurou, balançando a cabeça lentamente. Mas ir tão longe a ponto de tentar te machucar assim, isso é um novo limite, até para ela. Uma onda inesperada de alívio percorreu meu corpo com suas palavras, como se finalmente ouvir alguém validar minha dor e experiências tornasse tudo um pouco mais suportável. Abri a boca, prestes a tentar me explicar mais, quando o sino acima da porta tilintou novamente. Lá está você, uma voz familiar ressoou quando Lila, minha melhor amiga da faculdade, correu até mim e me envolveu em um abraço sufocante. Janice ligou e me contou tudo, Avery. Sinto muito por não estar ao seu lado todo esse tempo. Se eu soubesse o que realmente estava acontecendo. Sua voz se quebrou com emoção, e instintivamente apertei meus braços ao redor dela. Lila tinha sido a pessoa mais próxima da família que eu tive nos primeiros anos do meu casamento, antes que as táticas de isolamento de Mary Ann finalmente a afastassem. Você está aqui agora, murmurei, forçando um sorriso trêmulo enquanto ela finalmente se afastava. Isso é o que importa. Com certeza, Lila enxugou as lágrimas que escorriam por suas bochechas antes de endireitar os ombros determinadamente. Então, qual é o plano, Avery? Como posso ajudar a derrubá-la? Meus lábios se curvaram em um sorriso genuíno desta vez, diante da feroz proteção brilhando em seus olhos, porque era exatamente disso que eu precisava agora, alguém com garras de fora, pronta para lutar. Bom, para começar, preciso reunir mais evidências, comecei, as engrenagens da minha mente já se movendo. Qualquer coisa que eu possa usar para expor Mary Ann e tirar essas pessoas das minhas costas de uma vez por todas. Eu estava pensando. Você estava pensando? Uma nova voz me interrompeu. Virei-me para ver Charlie, o irmão mais velho de Lila e um advogado corporativo de sucesso, entrando no diner. Um sorriso lento se espalhou em seu rosto ao perceber meu olhar questionador. Leela me ligou na estrada, explicou com um encolher de ombros. Disse que minha brilhante colega de faculdade finalmente estava pronta para se impor. Ele esfregou as mãos, ansioso. Que tipo de problema estamos causando? Enquanto eu explicava os detalhes, um novo senso de determinação se instalou em nós. Juntos, estávamos prontos para lutar. Tudo que eu tinha reunido até agora, podia sentir o peso sendo temporariamente aliviado dos meus ombros. Pela primeira vez em anos, eu não estava sozinha nessa luta. Finalmente, eu tinha pessoas, amigos, do meu lado, prontos para entrar em batalha. Não mais silêncio passivo, não mais virar a outra face enquanto Marianne e seus lacaios tentavam me sufocar. Desta vez, eu seria a que lutaria. Desta vez, os predadores se tornariam as presas. As próximas semanas passaram num turbilhão de reuniões clandestinas e coleta furtiva de evidências, enquanto Lila, Charlie e eu construíamos um caso sólido contra Marianne e sua teia de mentiras. Documentos foram meticulosamente organizados em pastas, vigilância disfarçada capturou confrontos sussurrados e confissões condenatórias. Um sentido firme de determinação se enraizou dentro de mim, desdobrando-se com cada peça incriminatória que desenterrávamos. Quando chegou a hora do baile de caridade anual da Hospitalidade Helena, eu podia sentir a tensão palpável pulsando em minhas veias. Este seria o momento da verdade, a culminação de semanas de planejamento secreto, minha chance de romper o silêncio sufocante de uma vez por todas. Você consegue, Lila murmurou enquanto fazíamos os últimos ajustes no banheiro do tribunal, seus dedos habilmente arrumando meu cabelo enquanto nossos olhares se encontravam no espelho, uma mensagem silenciosa passando entre nós. Sem mais medo, sem mais jogos. Quando emergimos para o saguão de mármore alguns minutos depois, o salão dourado já estava zumbindo com a elite da cidade em seus trajes de gala. Taças de champanhe reluziam sob a luz suave das velas, enquanto risadas e conversas se misturavam no ar. Eu podia sentir centenas de olhares me seguindo enquanto atravessava deliberadamente a multidão, segurando a pasta de evidências como um escudo. Um silêncio pareceu cair sobre a multidão a cada passo, até que finalmente alcancei o centro da pista de dança polida. Boa noite a todos, eu disse com voz clara e ressonante, sorrindo brilhantemente para todos eles. Gostaria de aproveitar o momento para celebrar os generosos filantropos de nossa comunidade, que foram tão longe para retribuir. Seguiu-se uma salva de palmas hesitantes, junto com alguns olhares perplexos. No canto do olho, observei Marianne se enrijecer, a cor desaparecendo de seu rosto perfeitamente maquiado.
claro, continuei levemente, há algumas pessoas aqui esta noite que foram bastante generosas com sua filantropia, digamos assim. Enquanto falava, depositei a pasta em uma mesa próxima com um surdo estrondo e comecei a folhear as evidências condenatórias, desvio de fundos de instituições de caridade locais e do fundo da família para financiar estilos de vida luxuosos e manter as aparências, traindo a confiança e a integridade daqueles que acreditavam em sua filantropia. Minha voz permaneceu irritantemente calma, mesmo quando o rosto de Mariane se contorceu de raiva e pânico brilhou nos olhos de Elias, à medida que mais e mais detalhes escapavam de meus lábios. Um silêncio ensurdecedor se abateu sobre a multidão, quebrado apenas pelo farfalhar de papéis em minha narrativa inexorável. Então, claro, também temos os delitos menos legais a serem considerados, encarei Elias diretamente, segurando provas fotográficas brilhantes de suas indiscrições para todos verem, cavortando com mulheres estranhas, enganando sua fiel esposa, tudo isso enquanto se esconde atrás dessa fina camada de cavalheirismo comunitário. Os murmúrios chocados pareciam reverberar contra os tetos abobadados, agora despedaçados apenas pelo grito gutural que finalmente se libertou da garganta de Mariane. Olhos selvagens e tremendo, ela parecia cada vez mais um animal enjaulado, enquanto a segurança começava a se aproximar de todos os lados. Naquele momento cristalino de acerto de contas, pude ver os últimos farrapos de sua fachada meticulosamente construída se desintegrando diante de mim. Não haveria mais mentiras, não mais manipulações sob a aparência de decência. Pela primeira vez, desde que ela destruiu sem piedade meus sonhos ingênuos de pertencimento familiar todos aqueles anos atrás, senti um senso selvagem de vitória percorrendo minhas veias sem freios. A roda da fortuna finalmente virara, e Mariane estava impotente para detê-la, enquanto dois guardas robustos se aproximavam para prendê-la. O olhar de Mariane encontrou o meu uma última vez, selvagem e ardente de ódio, mas desta vez, seu veneno não tinha poder, escorregando inofensivamente enquanto o último vestígio de medo se dissolvia dentro de mim. Porque naquele momento, eu era a mestra do seu suposto checkmate. O silêncio ensurdecedor que se seguiu à dramática prisão de Mariane parecia se estender até a eternidade. Eu podia sentir o choque e a incredulidade coletivos como uma força palpável, enquanto a outrora venerável família Helena implodia diante de seus olhos. Por um breve momento, Elias e eu travamos olhares através do salão de baile, sua expressão era completamente escrutável, olhos vazios e vidrados, enquanto duas trilhas gêmeas de lágrimas riscavam suas bochechas pálidas. Então, tão rapidamente quanto o encanto havia se tecido entre nós, ele se desfez, espatifando-se em mil recriminações não ditas e pedaços de esperanças desfeitas. A mandíbula de Elias se endureceu e ele se virou sobre o calcanhar, se retirando para a multidão claustrofóbica, como se eu fosse a vilã aqui, como se eu fosse o chacal que sistematicamente desmantelava nossa família, peça por peça. O gosto amargo da derrota quase me sufocou, até que uma mão quente veio repousar no meu ombro. Virei para ver Douglas, a casca encolhida de um homem de repente parecendo décadas mais velho do que seus anos. Você fez o que tinha que fazer, ele murmurou, suas palavras mal audíveis sobre o murmúrio crescente de murmúrios em pânico. Ela não te deixou escolha. Um nó que eu não percebia que carregava pareceu se soltar um pouco com sua garantia. Por tanto tempo, ele tinha sido apenas mais um dos fantoches de Mariane, impotente contra as manipulações de sua esposa monstruosa, mas agora, no rastro desta catastrófica reviravolta, eu podia ver os primeiros lampejos tênues de esperança reacendendo em seus olhos cansados. Por tudo que vale, sinto muito mais do que você pode imaginar, continuou Douglas, os dedos nodosos apertando meu braço em um aperto de mão de ferro. Mariane, ela sempre foi a forte, a força inabalável, e eu me deixei tornar maleável demais, covarde demais para enfrentar seus caminhos tóxicos, até que fosse tarde demais. Sua garganta se contraiu enquanto ele engolia em seco, o rosto marcado pelo arrependimento. Você não merecia nada do que ela te fez passar, Avery, mas talvez agora, talvez haja uma chance de recomeçar. Só pude concordar em estado de torpor, sobrecarregada demais para encontrar qualquer palavra de perdão ou conforto, porque naquele momento, cercado pelos destroços de sua família destroçada, Douglas estava além de ser consolado. Não haveria um caminho fácil à frente agora, não para nenhum de nós. A família Helena, como a conhecíamos, estava irreparavelmente quebrada, sua fundação rochosa construída sobre mentiras e enganos, enquanto a multidão se abria como o mar vermelho. Mariane reapareceu entre seus dois robustos seguranças, não mais a rainha do gelo perfeitamente penteada, seu cabelo em desalinho e a máscara de cílios manchando suas bochechas carmesim, mas seus olhos de ardil familiar ainda brilhavam com aquela luz vingativa enquanto eles me encaravam.
Ingrata, maliciosa. Pequena cobra, ela cuspiu, as palavras assombrosas cortando o silêncio do salão. Após tudo que sacrifiquei por esta família, lhes dei tudo para que pudessem continuar vivendo em suas patéticas ilusões de grandeza. Um dos guardas fez menção de silenciá-la, mas Mariane apenas se soltou, os lábios se descascando em um rosnado maníaco. Não pense que isso acabou, ouviu, Avery? Eu farei você se arrepender do dia em que colocou os pés nesta cidade e tentou manchar o nome Helena. Suas ameaças viciosas pairavam no ar como um miasma sombrio, enquanto eu observava os tristes e quebrados fragmentos de sua outrora imperiosa persona serem arrastados embora. Não, isso estava longe de acabar, percebi com um arrepio. As teimosas garras de Mariane permaneceriam afundadas profundamente, envenenando qualquer chance de resolução pacífica até seu último suspiro. Enquanto o salão parecia gradualmente voltar à movimentação ao meu redor, os primeiros fios emaranhados de incerteza começaram a tecer seu caminho através do meu momento de vindicação passageiro, porque uma coisa havia se tornado resoundingly clara: não haveria novos começos aqui, nenhum caminho fácil para a redenção ou para deixar o passado para trás, não quando se tratava da divisão profunda e cicatrizante na alma que Mariane tinha rasgado em nossa família fraturada. O único caminho a seguir agora era terminar o que eu tinha começado, não importava quão feio fosse o final. Os meses seguintes ao desenrolar cataclísmico do legado da família Helena foram um borrão ciclônico: advogados, aparições em tribunal, audiências intermináveis, tudo se misturava em um sonho lúcido surreal enquanto eu enfrentava as consequências. Fiel ao seu juramento malicioso, Mariane lutou com unhas e dentes contra as acusações, sua desafiadora defiança ecoando pelos tribunais revestidos de painéis de carvalho como os gritos implacáveis de um animal selvagem. Provas, danem-se, ela parecia determinada a nos arrastar para baixo em sua espiral de destruição de terra arrasada antes de finalmente admitir a derrota. Mas, no final, a verdade provou-se insuperável. A casa de mentiras que ela tão meticulosamente construíra desabou em uma avalanche de condenações e ativos apreendidos. Eu só podia observar em triunfo contido enquanto a outrora intocável Mariane Alden era levada embora algemada, suas acusações furiosas enterradas sob o peso de sua própria arrogância. Quanto a Elias, não poderia haver uma fuga fácil de sua cumplicidade silenciosa também. Diante de sua própria trilha de evidências condenatórias, lamentos adúlteros, fundos mal utilizados, negócios ilegais, meu marido eventualmente aceitou um acordo. Sua sentença foi mais leve do que a de sua mãe, mas o custo foi alto mesmo assim: humilhação pública, multas vultosas e uma vida inteira desenredando os assuntos empresariais arruinados de seu pai. Quanto a Douglas, o patriarca trágico exibia um cansaço que ia além de seus anos, enquanto o pano se fechava neste drama familiar mais feio. Ele se retirou dos olhares curiosos da comunidade, determinado a recolher silenciosamente os pedaços de seu império despedaçado sozinho, bem, não totalmente sozinho, pois em um gesto que eu nunca poderia ter previsto, ele me convocou para seu escritório em uma noite varrida pela chuva com uma oferta inesperada, uma soma chocante de restituição e um pedido de desculpas ainda mais surpreendente. Você nunca mereceu o veneno que minha esposa liberou, nem a minha própria covardia em permitir o comportamento tóxico dela, ele rosnou, os dedos calejados acariciando uma fotografia desgastada de tempos mais felizes em família. Mas espero que isso possa ser um passo rumo a reparar o sofrimento que você suportou sob minha supervisão. Eu abri a boca para protestar, mas Douglas ergueu uma mão enrugada, os olhos cintilando com uma esperança frágil. Aceite, Avery, pelo menos uma vez em sua vida, aceite algo pelo qual você nunca teve que lutar com unhas e dentes. Construa um legado para si mesma, não manchado pela podridão desta família. Suas palavras rudes deveriam ter sido como um bálsamo após tal turbulência angustiante, e ainda assim, enquanto eu aceitava o cheque volumoso com mãos trêmulas, meu coração se sentia estranhamente vazio, porque nenhuma quantia de acerto ou restituição poderia absolver as cicatrizes que foram esculpidas em minha alma por esta família outrora reverenciada. Essas feridas nunca cicatrizariam completamente, percebi com um pungente de melancolia. Mesmo agora, despojada de sua riqueza e influência, os Helena mantinham um domínio invisível sobre mim, seus fantasmas persistindo nos recantos mais distantes de minha psique como espectros insidiosos. Mas, ao invés de permitir que seu legado tóxico se apertasse ao meu redor mais uma vez, eu aceitaria a oferta de Douglas e finalmente forjaria meu próprio caminho para frente. Assim, à medida que as semanas e as estações gradualmente se transformavam mais uma vez, eu fiz exatamente isso, canalizando cuidadosamente as brasas ainda fumegantes de raiva que fervilhavam dentro de mim, comecei a investir e planejar, lentamente e meticulosamente construindo meu próprio império a partir das cinzas do antigo.
Começou pequeno, apenas um pequeno programa de artes comunitárias para jovens carentes que era um sonho de uma vida inteira. Então, à medida que meu ninho crescia e se transformava em empreendimentos mais ambiciosos, as iniciativas se multiplicavam. Em pouco tempo, eu conseguia estabelecer uma base formidável em meu próprio nome, dedicada a capacitar mulheres que haviam enfrentado abuso e marginalização nas mãos de estruturas de poder tóxicas. Com cada nova conquista e vitória árdua, eu podia sentir o aperto gelado do passado gradualmente se soltando de minha alma machucada, a raiva consumidora e a sede de vingança lentamente cedendo a um renovado senso de propósito e força interior. Seria ingênuo pensar que as cicatrizes poderiam desaparecer completamente, que o espectro assombrador do abuso de Mary Ann não persistiria nos recantos mais sombrios do meu coração, aparecendo nos meus momentos mais vulneráveis como um fantasma maligno. Mas agora, finalmente, eu havia recuperado o poder de exorcizar esses demônios, seja qual fosse a forma que eles tomassem. O ciclo de toxicidade havia sido quebrado de uma vez por todas, substituído pelos primeiros rubores de um novo dia, um dia em que eu não estava mais apenas sobrevivendo, mas finalmente prosperando como a mestra do meu próprio renascimento.